Bem, pessoal, eu sou Reginaldo Campos, agente de jogadores, desenvolvendo esse trabalho aqui que vocês conhecem, do site Aprendendo Futebol, da fanpage também Aprendendo Futebol. E agora, continuando com a nossa série de Aprenda com Pelé, falando sobre alguns fundamentos que são importantes para que os garotos que querem ser jogador de futebol consigam chegar lá. Nós estamos aqui numa fase em que nós vamos falar sobre técnica e atitude de jogadores. Na edição passada nós falamos muito sobre força, mas agora a gente vai fazer o contraponto. Vamos fazer até esse questionamento que, aliás, muitos fazem, avaliar o que é mais importante, a força técnica ou é necessário as duas coisas? Talvez ninguém saiba esse ponto, essa média ponderada certinha, e muitos têm opiniões. Por isso que a minha proposta, como na verdade não sou eu um especialista nisso, é sempre estar dividindo opiniões com pessoas que estão no dia a dia, mas pessoas que são profissionais. E é verdade que de clube a clube existe posições diferentes, posicionamento diferente. E a gente hoje está aqui com o Ricardo Correa, que é responsável pelo setor de scout do Fluminense, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aliás, agradeço ao Ricardo pela recepção. Eu e o Rivelino, que é meu sócio, assistimos as quartas de finais da Copa do Brasil Sub-17. O Fluminense jogou contra o Santos, havia ganho o jogo lá em Santos, na Vila, de 2-1, empatou esse último jogo. Nós temos um jogador nessa equipe, que é o Matheus Nascimento. Aproveitando dessa oportunidade, aí eu vou explorar um pouquinho o Ricardo aqui para nos ajudar. Ele deu a opinião dele pela vivência, pela experiência que tem. Ricardo tem feito um trabalho de busca muito grande. Nós temos alguns jogadores aqui no Fluminense, já nos visitou na Bahia. E através dele nós trouxemos praticamente todos os jogadores que nós temos aqui no Fluminense. Eu acho que foi trazido, na verdade, por você. Ricardo, é um prazer estar falando com você e pedir tua ajuda. Até falo isso porque eu vejo, tive a ideia de buscar esse contato com você, porque nos últimos contatos que nós tivemos, eu vi que o Fluminense, a minha opinião, estava muito à frente de vários clubes, tanto no trabalho de busca como no trabalho de formação, entendeu? Falei com o Riva ali que está nos vendo, falei, porra, o Fluminense hoje é um time no Brasil que é diferente nesse aspecto. E para mim, pegar um depoimento do Ricardo, que é uma pessoa que, na verdade, faz parte de um grupo, eu sei que não é só você, né? Que está fazendo um trabalho muito bom, é uma grande referência. E eu queria te agradecer. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, se apresentasse, e aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Aprendendo com Pelé. Um prazer, Reginaldo, estar aqui falando com vocês, batendo esse papo. Na verdade, é troca de experiências, né? De opiniões. Futebol é uma paixão. E aí todo mundo tem a sua visão, a sua opinião, e ninguém vai estar totalmente certo, né? Nunca. Porque cada um tem uma visão da coisa e é bom que seja assim. Lógico. Na verdade, o que a gente procura fazer é dar a nossa cara, né? A nossa opinião, Colocar a em nossa prática, maneira de ver o futebol e colocar em prática. A gente faz um trabalho lá no Fluminense diretamente no profissional, onde a gente fica, trabalho de scout de mercado, né? Na verdade, assim, não é só uma estatística numérica dos atletas, né? De quantos cruzamentos ele faz, quantos acertos, quanto não acertos. A gente tem acesso, movimenta isso também. Muitas das comissões técnicas já trabalham com isso também. Existe lá o setor de análise de desempenho mais focado nisso. A gente procura mais fazer um trabalho de análise do mercado, de monitoramento, de acompanhamento, para que a gente possa estar sempre fornecendo informações à direção em relação a qual seria a melhor opção quando eles vão buscar Até a nível de investimento, né? Até a nível de investimento, né? Que é muito. E o Fluminense tem as suas características, tem as suas necessidades e normalmente precisa, às vezes, de oportunidades de mercado. Ele vem passando por reformulações, né? De consertar coisas assim antigas e preparar o clube para o futuro, e paga muitas dívidas, e a gente precisa, junto à direção de futebol, oferecer às vezes uma oportunidade, um jovem que a gente entende que vai crescer, que vai nos ajudar tecnicamente em campo, vai trazer retorno técnico e pode ser uma peça de comércio, né? No futuro interessante, um valor comercial importante. Então a gente faz isso direto no profissional. Tivemos a oportunidade de, em 2011, quando entrou o presidente Peter, de montar dentro da base de Xerém um setor de captação, uma coisa voltada para a captação. O Fluminense sempre teve um histórico muito bom de revelação, mas não tinha um departamento voltado só para isso, pensar isso 24 horas. Na montagem dessa equipe, aí sim que a gente tenta
montar a equipe pensando no que a gente entende como correto para uma formação, para um atleta de base. E aí vai um pouco da nossa experiência em relação ao trabalho de profissional do futebol e um pouco da visão que a gente tem do futebol. Sim. Que normalmente a gente tenta botar um pouco da nossa cara. Estudar um pouco a equipe que a gente está trabalhando para saber qual é o seu DNA, né? Qual é a sua característica. Então o Fluminense tem uma característica de atletas... Isso com a filosofia, inclusive, do clube, né? Do clube, exatamente. Porque aí existe uma cara, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar fora do país e a gente conversando com profissionais lá e falava, poxa, você quando pensar num jogador pro Milan, tem que pensar num jogador para contra-ataque. A característica do Milan é de jogar fechado, jogando em contra-ataque. Então você tem que pensar nessa equipe dessa forma. No Barcelona hoje, que é um clube da moda, se você for indicar um jogador lá que não tem a técnica para jogar, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Então isso é um pouco do exemplo que a gente usa. É mercado, né? Mercado, entender o mercado, né? E o Fluminense tem, por característica, jogadores com qualidade técnica, né? Isso é o DNA da equipe. Não importa se é grande, se é pequeno, desde que saiba jogar futebol, que seja um jogador inteligente, criativo. Dentro dessa linha, a gente procurou moldar esse perfil para o atleta, para o clube. Ricardo, nessa equipe que está aí, já no time de cima do Fluminense, tem jogadores que já é fruto desse trabalho? Tem sim. Hoje nós devemos ter 14 atletas formados em Xerém. Desses 14 tem uma parte que já foi de 2011 para cá, fruto do trabalho do setor de captação. Eu resolvi fazer essa série Aprenda com Pelé, porque Pelé, na verdade, com 17 anos, a gente conversava até isso antes, ele já tinha todos os fundamentos que vocês, no processo de formação da base, querem que os atletas consigam isso mais lá na frente, né? Então, um garoto lá de 17 anos já nasce com isso, né? Pelé tinha uma força, assim, incrível, né? Força, arranque, natural dele, né? Entretanto, até conversando com o Ângelo no último vídeo, ele comentou, Reginaldo, força é extremamente importante. Olha que ele é preparador físico, mas não é tudo. Eu sei que não é tudo, sem dúvida nenhuma. E daí o Fluminense é um clube que valoriza muito a técnica. Aliás, o futebol carioca valoriza muito a técnica. Eu vi no jogo de quarta-feira um garoto que entrou no segundo tempo, eu acho que é o Chichico, não sei exatamente. O apelido dele. Pequeno, jogador pequeno, magro, mas bagunçou o jogo, mudou a cara do jogo, né? E eu fiquei feliz, inclusive, porque a gente que trabalha na ponta, você também trabalha com isso, muitas vezes a gente vê vários bons jogadores que é difícil, de repente, a gente levar num clube, entendeu? Eu quero discutir com você esse parâmetro, força, técnica, atitude. Como é que funciona aqui no Fluminense? O jogador pequeno, de fato, joga aqui no Fluminense, vi jogando aqui, mas será que chegando no juvenil, nos juniores, ele não fica pelo caminho ou não? Como é que é isso? O Fluminense procura não criar nenhum tipo de barreira, né? Para um atleta que eventualmente não tem uma grande estatura ou que não tenha muita força. Nós tivemos agora, falando, eu me recordei agora de 2 atletas com esse perfil, com características diferentes. Nós tivemos o Wellington Nem, recentemente, com estatura baixa, mas que tinha força, além de ter qualidade, e o Birubiru, que também era de estatura baixa, tinha muita qualidade, mas não tinha força. Ele procurava usar toda a sua capacidade técnica e inteligência, que ele é um menino também muito inteligente, no posicionamento, na busca dos espaços, para que não deixasse a marcação se sobrepor a ele com a força. Então são 2 exemplos recentes que todo mundo vai lembrar de atletas com a mesma biotipia, mas que com características diferentes. Mais ou menos da mesma posição no campo, função, todos hoje nasceram como meias, né? Tanto o Wellington Nem começou como um organizador de jogo na nossa base. O Birubiru veio do Nova Iguaçu também com essa função e depois, aos poucos, eles foram virando uns atacantes de lado, mas um com muita força e o outro nem tanta força, mas os 2 usando os seus recursos. Sim. Então, na verdade, a gente não cria nenhum tipo de barreira. Eu acho que não devemos fazer esse tipo de barreira para deixar que cada um, dentro da sua característica e da qualidade, possa
atingir o seu objetivo, que é ser útil para a equipe que está jogando e visando jogar em profissional, porque senão não existiriam tantos jogadores, né, no Brasil com estatura baixa e que foram vencedores na carreira, né? Marcelinho Carioca era um atleta, se você olhasse para ele pessoalmente, você não diria que ele jogaria profissionalmente em alto nível, né? E ele jogou muito bem. Você está falando do Marcelinho Carioca, mas acho que a gente pode até citar o próprio Messi, né? Olha o tamanho do Messi. Eu acho que tem uma série de jogadores. Tem muitos jogadores. Então eu acho que essa questão ela é muito relativa. Você pode criar dentro do teu sistema uma barreira quanto a isso, pronto, você vai conseguir fazer o seu trabalho, você vai buscar outro tipo de jogador, eles vão jogar. Agora você pode deixar aberto também, e nós preferimos deixar a coisa aberta e que cada um consiga usar a sua qualidade para exercer a sua profissão, desde que tenha qualidade. No nosso caso, a gente busca essa questão. Agora eu vou te falar uma coisa, eu vou até publicamente aqui demonstrar minha, não diria que revolta, insatisfação. O Fluminense, na verdade, é uma exceção. A gente que trabalha também com captação de jogadores pelo Brasil todo, mais especificamente no Nordeste, Riva está aqui do meu lado aí, não está aparecendo no vídeo, mas ele inclusive que faz muito essa parte. É até bom que não apareça. Faz muito essa parte de campo, muito mais conhecido inclusive do que eu. O que é que a gente sente? Na realidade, poucos clubes no Brasil, Ricardo, tem esse pensamento que o Fluminense tem. Em algumas situações, por acaso, a gente enxerga um jogador que tem muita qualidade, mas ele não tem um biotipo que seja apropriado. Em algumas situações nós somos até ridicularizados, sabe? Então não enxerga isso porque isso não acontece aqui no Fluminense, entendeu? Porque a escola é diferente. Mas a gente sente bastante isso, e isso de certa forma prejudica, né, o nosso trabalho. E tem um detalhe, o ruim é o seguinte, que o discurso na maioria desses clubes é o mesmo, é igual. Não, o jogador pequeno consegue jogar aqui, mas na realidade não joga. Já derruba logo no processo ali de seleção, entendeu? Tenho alguns vídeos na internet, um deles eu comento o seguinte, que eu acho que é extremamente importante você adequar o perfil físico do atleta para a função que ele quer, que ele vai desenvolver dentro do campo, exato. Entendeu? Claro, você não pode pegar um jogador de 1,65 m, 1,70 m para ser zagueiro, nem para ser goleiro, não é isso? É verdade. E acho extremamente importante que no próprio clube, né, o próprio clube enxergue isso e faça aquele retrabalho, aquele reposicionamento, entendeu? O atleta às vezes chega visando uma posição que ele gosta ou sonhou em jogar, porque tem um ídolo naquela função, né? E ele chega lá e na prática os nossos profissionais entendem que ele pode exercer uma outra função e que ele vai ser mais bem sucedido. Então isso também a gente procura deixar muito aberto e conversar com o atleta, mostrar para ele que esse caminho pode ser melhor. É claro que às vezes num primeiro momento, às vezes eles ficam assim um pouco receosos, né? Mas depois assim, nós temos tido muitos casos de sucesso também nessa questão. É claro que a gente sabe que o futebol muda constantemente, que as pessoas se preparam cada vez melhor. A ciência está aí, todo mundo tem acesso à informação para que torne o jogador mais capaz, né? Que o Pelé tinha isso tudo como dom natural. Isso. Naquela época não tinha esses estudos todos. E agora se tem, né? Trabalha para tentar. Tu citou o exemplo do Messi. Foi feito um trabalho físico para que ele tivesse um mínimo de condição física, né? De força muscular apropriada para ele exercer o que ele tinha de melhor. A habilidade que ele já tinha. Que era natural, foi desenvolvendo. Aqui é o Ricardo Correia, da equipe de scout do Fluminense. E sou Reginaldo Campos aqui do Aprendendo Futebol, tanto do site Aprendendo Futebol, dá uma olhada no nosso site, vê alguns vídeos que já tem lá. No canal do YouTube também Aprendendo Futebol, vários vídeos, no Face também, na nossa fanpage. Tem muitas coisas que são legais aí que vocês podem, de alguma forma, serem ajudados com alguma reflexão. Tá bom? Grande abraço, turma.